Como é que está sendo a disciplina de vocês? Estava para perguntar. Acho que a Roberta. Quem que está fazendo? É a Bárbara e a Roberta? Como é que está sendo? Isso, eu e a Bárbara. Eu tô gostando demais. Para mim tá sendo demais, assim, a referência casa muito Muito, né? com muitas outras que você fala ou que você menciona. Tem a Erin Manning, tem outro livro do Glitz-Sam, tem Mas, muitos autores, assim, que se não é você que traz, são os autores que a gente lê que trazem, né? E E é uma disciplina construída por muitos convidados, né? Então, a cada quarta-feira, um convidado diferente, convidade, hum, e gente da América Latina, né? E que gente legal, aham. amanhã de Portugal. Então, eu estou gostando demais. Acho que a Bárbara também. É, eu também tô gostando. Tem bastante a ver mesmo, igual a Robson falou, com o que a gente está estudando, com a pesquisa. Todo o debate, né, que a gente está vivendo agora mesmo em torno do antropoceno. Então tá bem massa. Bem Uhum. legal. Qual que é a literatura da Erin que ela está usando? Na verdade, usando nenhuma, né? Ah, Ninguém, tá. Eu ninguém achei. propôs um texto. Mas quando ela construiu no plano de aula, ela apresenta várias referências, né? E, puxa, eu não sei te dizer de cabeça, assim, qual que é, né? Posso até Ah, não, abrir eu aqui para achei ver. que tinha uma bibliografia, assim, de leitura e tal. Uhum. Escrita. Qual é a disciplina? O nome dela, da disciplina, é Antropoceno. Vamos lá. É com a Marina Guzzo, lá da Arte, Federal de. saúde e cuidado, não é isso? Subtítulo. Isso, pode ser, pode ser. Estou abrindo aqui Porque ela algumas é coisas. artista, né, das artes cênicas, essa professora, mas ela trabalha no, nesse programa interdisciplinar em saúde. Sim. Bom, Aí tem um pessoal bem eclético também na disciplina, né, gente? De tudo quanto é área. É interessante. Sim, são 60 pessoas e, uau. e gente de muitas áreas, assim, artes, antropologia, letras, medicina, Uau. educação física. 60 pessoas? Meu Deus. Chocante. Que bom. Que bom. E até a maioria é de Santos, né? Mas tem gente do Brasil inteiro e eles estão se combinando, né? A ideia é essa deles irem para São Paulo no Museu da Língua Portuguesa para visitar uma exposição que a gente está visitando virtualmente, né? Uma exposição sobre línguas indígenas e cultura indígena de modo geral. Sei. Então, tem essa pegada assim desse valor a tudo que está vivo e não vivo, né? E bastante pessoas que trabalham também em contexto de pessoas marginalizadas e indígenas, né? Pelo Aham. pouquinho que foi sendo apresentado, ou que as pessoas se apresentam rapidamente quando fazem alguma pergunta, quando dá tempo, né? Aham. Interessante. Compartilhem conosco o que puderem também, acho que é bacana, né? De texto, se tiver. Acho que essa troca potencializa, assim, os alcances de cada um, né? Essa semana está acontecendo também o simpósio do Lume na Unicamp, e ontem eu lembrei muito, assim, teve duas falas na mesa de abertura. Uma delas foi de uma artista, não sei exatamente qual é o país de origem dela, mas ela trabalha na Grécia, que trabalha bem com esse tipo de performance participativa em espaços urbanos, assim, bem parecido com o trabalho que eu fiz na época do meu doutorado, mas lembrei bastante de ti, ela chama de geopoética,
Enfim, não é nada diferente do que a gente está, do jeito como a gente está olhando, mas é interessante eu acho que para ti, para você perceber como que ela compõe a partir da prática a tese, né? E depois teve uma outra fala que eu lembrei também da Patrícia hoje, sobre arte política também, falou muito em pessoas em situação de. Até que eu anotei o termo que ele usou, foi interessante. Do trabalho de escuta e pós-memória. Uhum, uhum. Muito a tua cara, assim, da tua pesquisa, foi incrível essa mesa, foi hoje à tarde. Depois eu consigo mandar o link do Nossa, quero. Uhum, se tiver YouTube. gravado. Essas falas das mesas estão gravadas, acho que tá disponível. Essa da pós-memória tem tudo a ver, assim, com essas memórias coletivas que são interrompidas, né? São Uhum. interrompidas e, de certa forma, ele usou a palavra mediação, que é um termo que a gente tem questionado um pouco, né, através dessa leitura do Glissant, né, que você não media porque você não tem como sustentar essas duas pontes, né, então essas duas pontas como um aspecto essencial, né, de onde veio e para onde vai. Então, o termo mediação é um pouco, ele pode nos levar a uma presunção equivocada, né, do que a arte está fazendo nesse papel de gerar campos de escuta e de reativação da memória, né, de ativação da memória. Essa criação da identidade num presente, quando ela é interrompida principalmente por esses deslocamentos forçados, onde tu deixa de ter uma história comum e depois, de alguma forma, essa história se reaviva, porque ali no primeiro momento, como a gente já falou várias vezes, ninguém está preocupado em manter a sua cultura, conter. O cara está preocupado em se virar, em sobreviver, em arrumar um trampo, aprender a língua, em, né, se integrar na maneira mais. Pelo contrário, né? Quanto mais a pessoa se sentir aceita naquele novo ambiente, então, quanto mais ela reproduzir comportamentos que são aceitos naquele novo ambiente, menos esforço, num primeiro momento, ela vai precisar fazer. Sim, Então, tem isso de esquecer a língua, de não falar a língua, de não. A língua materna não é pronunciada, porque aquilo vai deslocar o corpo para um outro lugar que ali não. sim, Ou pelo menos naquele estado de instabilidade, de vulnerabilidade máximo dos primeiros momentos, aquilo não é bem-vindo. sim, Então, tem isso de esquecer a língua, não evocar aquilo. E contra. sim, exatamente. Ele falou disso, assim, foi um texto bem filosófico, inclusive, desse palestrante, não falava, assim, de nenhum trabalho em específico, né? Mas bem deleuziano também, né? Nessa ideia de raiz. Bom, eu estava relendo o Religar e Relatar, né? Retransmitir, é um capítulo relativamente curto. E eu não sei, se vocês preferem partir direto para a conversa ou se vocês gostariam de ler juntas novamente, de ler em voz alta, se vocês tiveram tempo de fazer essa leitura tranquila, porque a gente está se encaminhando para o fim do livro, né? Acho que até esse mês a gente vai terminar, né? E como eu achei que ele é um dos capítulos que volta a ser bem complexo no tipo de escrita, me ocorreu de perguntar se vocês querem já partir para a conversa de uma forma mais aberta, trazendo questões, né, formulando dúvidas e trechos, ou se vocês gostariam de reler, porque a gente conseguiria reler também, se fosse o caso, né, e conversando pelo tamanho mais ou menos do capítulo. Ele faz um movimento que é talvez o movimento mais difícil e mais contraditório dentro dessa perspectiva do decolonialismo, das ideologias identitárias, né, das políticas identitárias,
quer reafirmar, talvez pela última vez e de maneira mais veemente, da mais veemente possível, né? Não mais veemente do que ele já havia feito antes, mas da maneira mais veemente possível, a posição dele anti-essencialista, tanto em relação às culturas, quanto em relação às heranças, quanto em relação ao sujeito, né? Então, ele vai construindo textualmente esse desmonte absoluto de essencialismos e destaca e nos relembra que tomar a relação como algo importante, fundamental, primordial, ao tomar a relação como algo fundamental, primordial, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não subjetificar a relação. Então a relação tem tais e quais qualidades, a relação é isso, a relação. Isso, para ele, seria um risco de cair em uma armadilha totalitária, porque você passa a considerar o encaixe e a mistura como algo passível de ser não apenas pré-determinado, mas determinado. Então tem um momento que ele fala isso, cuidado, né? Não, ele não fala, ele não usa essa palavra cuidado, mas assim, não devemos impor a nossa vontade de compreender a relação o mesmo equívoco que atribuímos à nossa vontade de compreender o sujeito. Então, a relação não é um novo sujeito. Ela não é subjetificável, não é uma coisa. A relação não é uma coisa, né? Então, essa noção de retransmitir, ela supõe uma virtualidade que é absolutamente imprevisível. Então, esse movimento anti-essencialista é o ponto máximo que ele alcança com esse capítulo. Ou seja, as coisas não têm... Parece que eu vou parar e não paro, né? As coisas não têm... Tem uma singularidade, mas não tem qualidades intrínsecas. Mesmo que haja um movimento interno, é muito bonita essa parte, né, onde ele fala, ok, existe um movimento interno, onde as coisas... Eu sei que tem uma Bianca aqui, então existe alguma coisa que espirala dentro de si mesma e que consegue manter uma tendência particular que tempera ou orienta qualquer outra relação, quer dizer, eu sei que se eu passar aqui, vou partir do pressuposto, eu vou bater nessa parede, eu não tenho, né? Então tem uma particularidade nesse movimento interno de ser um corpo, né? Eu não consigo atravessar essa parede porque tem uma qualidade interna, mas ela não é essencialista. E claro que se a gente partir da análise da filosofia do organismo, isso é muito simples de ser compreendido. Se eu esperar 200 anos, eu vou conseguir atravessar essa parede. Portanto, não é uma qualidade intrínseca a esse corpo, certo? É uma qualidade intrínseca, é uma qualidade que se apresenta nessa relação, nesse instante, que eu não posso atravessar essa parede. Tudo bem? Bianca, é Você isso falou... que. Ah, desculpa, Fala, Robson. fala. Fala, fala. Não, eu só tô querendo entender se esse essencialismo é o que ele estava chamando de fisicalidade do sendo, quando ele traz essa ideia da relação interna e da relação externa. Logo no início, acho que é o primeiro parágrafo. Não.
tá? O que ele faz para evitar o essencialismo, que seria dizer, não, eu sou a Bianca, ou essa mesa é dura. E aí, se eu viesse com uma perspectiva dizendo, não, essa mesa pode ser o que ela quiser, ela pode ser um beija-flor, ela pode ser. Aí Bárbara poderia me dizer, não, essa mesa não é um beija-flor, não vai voar essa mesa, não tem a mesma qualidade do beija-flor. Aí ele vai utilizar essas duas características, que seria essa força interna de tendência, que é a fisicalidade do sendo, e essa força externa. Então, nenhuma das duas é essencialista. Ele usa esse recurso justamente para fazer o grande finale, que é um movimento muito importante filosoficamente, considerando toda a filosofia dos últimos 300, 400 anos. Na estética, na filosofia política, né? Então, por isso que ele toma tempo, por isso que ele precisa utilizar esses recursos, por isso que ele utiliza, inclusive, essa terminologia que conversa com outras escolas filosóficas que tiveram um olhar materialista para as qualidades que se apresentam no instante. Então, ele conversa, né, com essas escolas ao definir essa nova terminologia. Tá? A gente pode ler, acho que essa é uma breve introdução, assim, mas é realmente um capítulo bem difícil. Então, não sei como que vocês se sentem. Vocês querem pegar blocos ou... Eu só li uma vez, eu fiz algumas anotações, não entendi nessa única leitura, né, totalmente, mas peguei aí essa sua introdução, para mim foi bem bom te ouvir. E para mim pode ser blocos, assim, né, não sei, mas se quiserem ler tudo também, tô junto. Sendo um capítulo menor e tendo a possibilidade de ler tudo, acho que seria bom. Então, bora. Eu acho que sim, vamos... Acho que a gente consegue talvez dar umas puladinhas, assim, no que for menos essencial, pode ser? Menos essencial, não pode usar essa palavra, hoje não pode. Menos importante, tá? Então, vamos lá. Do bloco 1. Alguém começa para eu não ficar falando o tempo todo. Com vergonha. Eu posso começar aqui. Religado, retransmitido, relatado. Não se pode dizer que toda cultura particular constitua um elemento primeiro entre todos aqueles envolvidos na relação, porque esta se define os elementos assim dispostos ao mesmo tempo que os comove, os muda. Tampouco se pode afirmar que cada cultura particular é unicamente conhecida em sua particularidade, pois não discernimos seu limite próprio na relação. Cada cultura particular é motivada pelo conhecimento de sua particularidade, mas esse conhecimento não tem fronteiras. Do mesmo modo, não se pode decompor cada cultura particular em elementos primeiros, pois seu limite é indefinido e a relação atua ao mesmo tempo nessa relação interna de cada cultura com seus componentes e nessa relação externa dessa cultura com outras que lhe interessam.
A definição da relação interna é infinita, ou seja, também irreconhecível, pois os constituintes de uma cultura, ainda que sejam identificados, não podem ser levados à indivisibilidade dos elementos primeiros. Mas essa definição é operatória, ela nos permite imaginar. A definição da relação externa também pode ser analisada infinitamente, pois cada cultura particular, por não ser formada simplesmente por elementos primeiros, indizíveis, não pode ser considerada, por sua vez, como um elemento primeiro na relação. Dessa forma, voltamos a nossas proposições iniciais, completando o círculo, a ronda de nosso espaço-tempo. Paradoxalmente, qualquer avanço em direção à definição dessa relação externa entre culturas permite-nos melhor abordar os constituintes de cada uma das culturas particulares em questão. A análise ajuda-nos a imaginar melhor. O imaginário a apreender melhor os elementos, não primeiros, de nossa totalidade. As ciências humanas, da antropologia e sociologia, estudaram, caso por caso, e de sociedade em sociedade, esses componentes estruturais e essas relações dinâmicas. Nenhuma delas concebe o conjunto dos ritmos, que é inacessível sem seu trabalho. Tá, só uma pausa. Então, todo esse primeiro bloco, ele destaca exatamente isso que eu tentei resumir na primeira, né, na nossa fala inicial, que por mais que a gente seja descritivo, por mais que a gente seja descritivo nos elementos que constituem uma cultura, a soma desses elementos nunca vai ser igual à sua força de enunciação e de expressão, certo? Então, o estruturalismo na antropologia, você vai ali, vai analisar e vai descrever tudo. A pena, quem pega, quantas vezes por ano acontece aquele ritual, como é que é a fala, o que essa fala significa, como é que você traduz isso na nossa língua, na língua de quem está olhando. Mesmo assim, se você fosse recompor em um teatro mimético, não ficaria nem próximo não alcançaria a potência de enunciação e de expressividade que aquela cultura tem em si. No trabalho da Patrícia, isso é muito importante, é uma crítica muito importante, porque a gente vê muito, né? O próprio teatro na escola, né? Ah, vamos fazer uma peça sobre tal coisa. E aí fica aquele monte de elemento, né, recortado, sobreposto, e a coisa não alcança, a representação não alcança a virtualidade, a potência relacional que aquela determinada prática guarda em si, né? Então, ele usa, né? Esses componentes estruturais não são passíveis de serem alcançados, mesmo que a sociologia e a antropologia tenham se esforçado ao máximo para guardar, analisar, catalogar. Isso é um grande mistério, né? É um grande mistério. Ainda que a gente fale de uma só frase, e é um mistério que, de certa forma, o teatro, a performance, a dança, que se ocupam com esses tipos de narrativas, de rememória, né? De religar das memórias, tem uma estratégia que é um pouco diferente dessa estratégia analítica das ciências humanas, né? Então, se eu pego o pescador aqui do João Paulo contando uma história de uma noite de lua cheia, quando ele foi pescar, tem tantos detalhes no jeito, na inclinação, na narrativa, que é impossível. Sempre que eu for mimetizar, vai parecer uma representação inapta,
né? Vai sempre parecer uma cópia. E aí a gente entra, por que que a poética, e por isso esse livro, né, Poética da Relação, porque quando você entra na intensidade poética, a gente faz uma abertura para o campo das sensações e para o campo do inimaginado ou do imaginário como essa grande abertura virtual, que você consegue evocar a força daquela narrativa do pescador sem que pareça uma cópia inapta. E aí sim você religa com aquela história comum, com aquela narrativa coletiva que quer ser reativada, né? Quer ser atualizada, certo? E acho que tem isso também do que ele falou lá atrás, né? Que é no entre, que é nas frestas, que é nesse campo de força que está no meio no não território da força. E fazer com que ele religue e que timbre com essa narrativa que é coletiva e não descritiva e não. Porque senão vira quase que uma descrição em libras, né? Da, do que seria a história a ser contada, que nem você estava falando aí, quais estratégias artísticas, né? Quando a gente vai pegar a fala, não é a fala, é o que não é dito, é a camada que está no meio, é a respiração entre uma palavra e outra, é no titubear da voz, é no. Que eu acho que é esse que é o campo que a gente atua. A intensidade da presença, que não é nem passível de ser medida, né? Porque a gente não tem métrica, né? Depois ele vai falar, né? O conjunto, nenhuma delas concebe o conjunto dos ritmos. Que coisa linda, o conjunto dos ritmos é isso. É o É, quanto eu chego perto, o quanto eu chego longe, o quanto eu me avanço. O conjunto dos ritmos não é nem a soma dos ritmos, né? É essa polirritmia de intensidades. Seguimos mais um cadinho? vou dar uma viajada aqui, que eu acho que Lua em Peixes tem afetado, né? Vocês têm acompanhado agora nos shows que tem sempre um intérprete de Libra, shows de música, que agora tem. Eu só consigo olhar para essas pessoas, né? E como faz diferença o tipo de interpretação que essa pessoa dá para a música. Primeiro que interpretar música, meu Deus, que tarefa árdua. Que difícil poder fazer isso, assim. Como é que você vai interpretar uma música? E aí é muito lindo, porque tem gente que interpreta o swing, que interpreta o gingado, que é o outro lugar de interpretação que não tá né? E que difícil fazer isso. Sim. Acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, né? Porque É o problema da seria tradução, né? É o problema da tradução em geral, né? Entre línguas e entre linguagens. esse estruturalismo na antropologia é mais ou menos quase que uma tradução de como funciona determinado campo, de como funciona determinada sociedade. Faz sentido essa analogia? Não? Sim, completamente, com certeza. Completamente. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Posso continuar lendo? Pode. Levando esses dois movimentos, de uma relação interna e de uma relação externa, a pressupostos do pensamento, supõe-se que o que determina o primeiro seria semelhante a uma fisicalidade do sendo, enquanto o caminho do segundo seria equivalente a uma aproximação do ser. A transmissão interna seria massiva, estritamente operatória, enquanto a relação externa seria evasiva, dilatada, demasiadamente precipitada,
em todo caso, para que pudéssemos apreender-lhe as regras operacionais no momento em que se aplicam. Nós evitaremos sugerir que, por parábola, o sendo seria massivo, o ser volátil, ou que uma massa variável de sendo representaria, por oposição, a infinidade do ser. Seria melhor abandonar essa suposição do ser e do sendo, renunciar à máxima fecunda segundo a qual o ser é relação, para considerar que apenas a relação é relação. Mas a relação não se confunde nem com as culturas das quais falamos, nem com a economia de suas relações internas, nem com a projeção de suas relações externas, nem mesmo com esses inapreensíveis que nascem do intrincamento de todas as relações internas com todas as relações externas possíveis. Tampouco se confunde com o maravilhoso acidente que sobreviria fora de qualquer relação, conhecido-desconhecido, do qual o acaso seria o imã. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. A gênese de uma cultura particular poderia ser apreendida e sua particularidade abordada sem que precisássemos defini-las. A gênese da relação não pode ser abordada, ali onde sua definição o pode, mas decidida, ou pelo menos imaginada. Se desconsiderássemos a intensidade da particularidade de uma cultura, se pretendêssemos negar o valor particular de qualquer cultura, em nome, por exemplo, de uma universalidade do todo, suporíamos ou que a relação encontra seu princípio em si mesma, ela seria universal em si e nada além disso, ou que ela retransmite elementos relacionados que se referenciariam mutuamente, conduzindo assim não à totalidade, mas ao totalitário. O totalitário instaura-se como relação a partir de um elemento não primeiro, a violência, por exemplo, ou a raça, cuja definição é sobredeterminada, mas cujo conhecimento encontra limites. Essa relação totalitária é, por sua vez, acessível, mas sua definição não pode ser imaginada, pois não se pode imaginar uma relação aberta entre elementos cujo conhecimento encontra fronteiras. A totalidade, por outro lado, assim como a relação, não é acessada, mas sua definição pode ser imaginada. A diferença entre relação e totalidade vem daquilo que a relação atua em si mesma, ali onde a totalidade, em seu próprio conceito, é ameaçada pelo imobilismo. A relação é totalidade aberta. A totalidade seria a relação em repouso. A totalidade é virtual. Eu até sugeriria ler de novo esse pedaço, porque é bem importante e está fazendo aquela ênfase na distinção que eu comecei falando. E ele volta para o princípio do livro, quando ele vai falar que a mistura não se trata de um encontro entre dois blocos sólidos, onde você consegue determinar. Existe uma totalidade, que é essa totalidade de uma abertura total, de uma abertura plena, de uma abertura indeterminada. Então, é um encontro de tendências, né, de repetições que se enunciam. Volto do A Diferença? Sim, pode ser? Pode. A diferença entre relação e totalidade vem daquilo que a relação atua em si mesma, ali onde a totalidade, em seu próprio conceito, é ameaçada pelo imobilismo. A relação é totalidade aberta. A totalidade seria relação em repouso. A totalidade é virtual, mas apenas o repouso em si mesmo
poderia ser válido ou completamente virtual. Ora, o movimento é esse aí que se realiza completamente. A relação é movimento. Uhum. Não apenas ela não funda seus princípios a partir de si mesma, mas com e pelos elementos cuja relação ela conduz, mas também é preciso dizer que seus princípios mudam à medida que os elementos atuantes definem, encarnam novas relações e as mudam. Devemos repetir caoticamente. A relação não retransmite nem religa aferentes, assimiláveis ou aparentes em seu único princípio, pela razão que ela sempre os diferencia e os desvia do totalitário, pois sua obra está sempre mudando cada um dos elementos que a compõem, e, consequentemente, a relação que nasce deles e que os muda novamente. Eu queria fazer 2 comentários em relação a esse trecho, porque eu acho que ele é muito complexo mesmo, né? É um capítulo bem complexo, mas tem 2 exemplos que talvez auxiliem, eu não sei se só eu que estou vendo com essa complexidade, porque às vezes é um tema que toca particularmente, né, para mim, por isso que eu me importo tanto com a complexidade dele, mas essa questão do totalitarismo e de como a gente opera sobre o encontro com a diferença de uma maneira totalitária ou rumo à total virtualidade é muito importante, porque no discurso do senso comum a gente fala muito de apropriação cultural, né? Ah, apropriação, né? Agora, nem sempre a aproximação com a diferença, e, né, por exemplo, eu estou usando um brinco indígena aqui, nem sempre esse encontro com a diferença, por mais que seja contrastante, ele é um encontro que impõe um totalitarismo, porque essa postura de totalizar tanto a mim mesma, quanto pessoa branca, quanto a cultura indígena, ela não é um dado da mistura, não é um dado da mistura, não é só porque eu encontro com a diferença que eu estou nem me integrando e nem me colocando como um ser total em relação ao outro, né? Então, eu queria dar esse exemplo desses encontros com sei lá, eu vou fazer um espetáculo, né? Pena que o Lucas está na finaleira agora da redação, não está mais podendo vir, assim. Mas vamos supor, eu vou fazer um espetáculo de sapateado sobre o maracatu. Vou pegar o tap dance e vou usar o maracatu. Tem um jeito em que esse encontro pode se dar de uma forma totalitária. E eu acho que a primeira característica seria eu pré-definir, eu chegar ao maracatu desenhando o que é essa alteridade, o que é esse outro, e o que eu desejo que ele submeta ao meu fazer artístico. Dá para entender mais ou menos esse exemplo que eu quero dar? Estou tentando dar um exemplo de algo muito abrangente filosófico que ele está falando sobre a mistura, dentro de um contexto do fazer artístico. Aí também a pessoa pode dizer, não posso, então, encontrar com o maracatu, porque isso é apropriação. Não. Isso também é totalitário, porque aí eu estou pré-definindo quem eu sou. Também é totalitário. Não, eu sou uma pessoa da dança contemporânea, eu não posso encostar em nenhuma outra dança. É tão totalitário quanto eu querer me aproximar do maracatu enquanto dança contemporânea, dentro dessa perspectiva da poética da relação. Então, digamos assim, o jeito generoso e que acolhe esse movimento de encontro que ele clama seria não
pré-determinar aquilo que o encontro com a alteridade pode oferecer. Posso fazer uma oficina de maracatu de 1 mês e, de repente, eu nem vou usar o maracatu. Mas aquilo ali, de certa forma, mobilizou uma relação com um objeto, com um ritmo, que vai ser composta de uma outra maneira dentro da minha coreografia. Estou tentando puxar para uma coisa bem pragmática para ver se ajuda um pouco, né? Não sei se eu estou ajudando ou atrapalhando. A relação não retransmite nem religa aferentes, assimiláveis ou aparentes em seu único princípio, pela razão que ela sempre os diferencia e os desvia do totalitário. Sempre os diferencia e os desvia do totalitário, pois sua obra está sempre mudando cada um dos elementos que a compõem, e, consequentemente, a relação que nasce deles e que os muda novamente. Que esse exemplo que você deu com... Foi maracatu? Não. Foi... Eu falei maracatu só para variar um pouquinho do samba de roda, que já estava chato. Lembrei do agarrar o movimento do outro sem compreender, sem comprimir, mas inclinando-se. Que é essa junção, né? Então, se a gente vai com esse olhar domesticado, de se filiar, de catequizar e de fazer com que aquilo caiba na tua verdade, daí acho que a gente vai para esse totalitarismo, é isso? Sim. E Sim. o quanto é difícil fazer isso, porque é lidar com o risco, lidar com o inacabado e assumir que a gente não sabe o que está fazendo. E lidar com isso de uma forma positiva e aceita. E é muito difícil fazer isso. Sim. E talvez só assim a gente consiga mobilizar essas relações a partir desse pressuposto, né? Agora, eu queria falar uma coisa que eu tenho pensado bastante essa semana também, e nesse capítulo aparece quando ele fala desse movimento interno, né? Desse sujeito, dessa coisa que se autocompõe, né? É claro que a gente não faz isso 100% em intensidade total o tempo todo, porque se não viver seria impossível, seria exaustivo demais. Eu ia estar o tempo todo tentando atravessar a parede aqui, né? Então a gente modula a partir dessa espiral que se compõe internamente essa capacidade de ser poroso para a alteridade, para a poética relacional, né? Estou comentando isso porque eu pensei esses dias, né, que a gente estava falando de dar acomodar as diferenças, acomodar as diversidades, e às vezes, enfim, é uma outra conversa que aconteceu essa semana, filosófica. E eu fiquei pensando que como é cansativo isso, né? Eu peguei esse gancho com o que a Patrícia falou. Às vezes a gente precisa dizer, não, 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 peraí, eu sou a Bianca, eu sou, né, professora, e esquece um pouco esse âmbito relacional para poder uma parte só do pensamento fazer um lance em direção a um pedaço só da nossa poética relacional. Todo mundo que é professor sabe isso. Se você deixa tudo no campo do virtual, não acontece nada, né? Então, essa força, esse eixo interno, ela auxilia também a gente, né, conseguir tomar esses riscos quando é pertinente, né? Existe uma força de repetição, existe um caos do encontro, mas existe uma força de repetição que nos dá um conforto de pertencença, certo? Um conforto de saber que eu estou falando uma língua e vocês sabem
mais ou menos a gente consegue se acompanhar. E se eu fosse autista não falante, se não fosse a língua, seria uma outra coisa, né? Tá? Seguimos mais um pouquinho? Bora! Deixa eu ver se a gente pula. Não, esse pedaço é bem importante, agora o 2 e o 3. Trocamos de leitora? Pra- Pode ser, então. A relação, como já observamos, não atua sobre elementos primeiros, separáveis ou redutíveis. Nesse caso, ela teria sido levada a uma mecânica suscetível de ser desmontada ou reproduzida. Ela não se precede em seu ato e não se supõe nenhum a priori. Ela é o esforço ilimitado do mundo, que ele se realize em totalidade, ou seja, que escape do repouso. Não se entra, a princípio, em relação como se entraria na religião. Não se a concebe, a princípio, como se quis conceber o ser. O que faz com que o conhecimento de cada cultura não tenha limites é o mesmo que nos permite imaginar a interação das culturas ao infinito, sem acercá-lo. O que faz com que o conhecimento de cada cultura não tenha limites é o mesmo que nos permite imaginar a interação das culturas ao infinito, sem acercá-lo. Magma em profusão que tende a evacuar todo pensamento de ideologia, considerado inaplicável a um tal amálgama. As pulsões coletivas levam, na verdade, ao utilitário literal, o peso reconfortante dos resultados concretos, elevados à dignidade de valor, ou ao providencial ideal, a decisão reconfortante de uma causa ou de um herói que decidem por você em seu lugar. O literal e o ideal dão-se bem. Assim rejeitado, o pensamento ideológico, a necessidade de analisar, de compreender, de transformar, Só uma inventa-se. pausinha, só, micropausa, prometo não sair voando. Essa ideia, essa frase, né? O literal e o ideal dão-se bem, é uma crítica. É o exemplo da descrição. Não, eu vou fazer uma descrição perfeita de como é um ritual Rune Queen. Eu só consigo se eu fizer uma descrição literal. E aí, de certa forma, eu estou fazendo uma idealização, porque dentro desse literal, o literal, ele é antagônico ao poético. Então, são duas naturezas, duas potências diferentes. A potência literal, que significa como cada coisa atribui qualidades e valor uma à outra, e a poética, exatamente tudo aquilo que sobra, que infla, que extrapola, que vaza do literal. Eu posso descrever para vocês explicitamente o ritual, e dentro dessa minha descrição literal, por mais precisa e minuciosa que eu seja, sempre haverá um idealismo. Foi muito lindo ou foi muito ruim, foi afinado, foi desafinado, né? Tem um idealismo de valor, tem um julgamento de valor que é idealista. Ah, elas cantaram desafinadas. Porque o ideal seria elas serem afinadas. Tudo bem? Faz sentido? É importante isso, tá? Pode seguir. Assim rejeitado, o pensamento ideológico, a necessidade de analisar, de compreender, de transformar, inventa-se em novas formas, brinca com a profusão. Ele se projeta na perspectiva que ela também não tem limites.
ele tenta, por exemplo, a síntese das aplicações prováveis das ciências, o que lentamente leva às teorias da modelização. Os modelos pretendem fundar em relações a matéria da relação, ou seja, surpreender-lhe o movimento, que eles traduziriam em termos de estruturas dinâmicas ou dinamizadas. Massa. O pensamento da ideologia e o pensamento da estrutura conjuntam-se, assim, contra a ação diluente do amálgama, protestações de modelos. A modelização é uma tentativa generalizante de superar a fugaz atualidade da moda e a evidência falsamente definitiva do lugar comum. A relação religa, retransmite, relata. Dominação e resistência, osmose e encerramento, consentimento de linguagem e defesa das línguas. Sua totalização não produz um procedimento nítido, nem certamente perceptível. Religado, retransmitido, relatado, não se combinam de forma conclusiva. Sua mistura em desaparência ou profundidade não é marcada na superfície por uma revelação. A poética da relação faz vibrar essa revelação, por solicitar o imaginário. O que melhor se sobressai da relação é o que nela pressentimos. Da mesma forma, cada vez que dela tentamos fazer uma análise, o que por sua vez é por si só já é um elemento de relação, parece inútil acordar qualquer nova proposição com uma sequência de exemplos conclusivos. O exemplo corresponde apenas a um elemento de uma multiplicidade, cujas partes se combinam e se repelem em vários campos simultaneamente. Eleger um exemplo, torná-lo evidente, usá-lo como demonstração, também é privilegiar indevidamente um desses campos, perceber mal a relação na relação. O acúmulo Não dos exemplos. esqueçam todos os exemplos que eu dei essa noite. Ainda bem que está gravado. O acúmulo dos exemplos nos tranquiliza, mas à margem de qualquer pretensão sistemática. A relação não pode ser provada, pois sua totalidade não é aproximável, e sim imaginada, possibilitada pela transposição do pensamento. O acúmulo de exemplos tenderia a aperfeiçoar uma descrição para sempre incompleta dos processos de relação, e não a circunscrever ou legitimar uma verdade global, impossível. Nesse sentido, a análise mais afinada é aquela que desenha poeticamente o voo ou o mergulho. A descrição não prova, ela simplesmente acrescenta à relação, enquanto esta é síntese-gênese nunca concluída. Eu queria dar um exemplo dessa aversão aos exemplos que a gente... Não fui eu que forjei esse exemplo, mas até tive um pouco de dificuldade, porque eu reclamava bastante que a gente acaba dando exemplos sempre humanos, né? Ao ler esse livro. Porque, é claro, é uma teoria da cultura, mas se a gente pensar, eu penso muito no trabalho da Roberta, a relação com a cidade, por exemplo. Tudo que ele está falando sobre relação entre cultura pode ser tomada como uma força de encontro com a cidade, o totalitarismo, né, a cidade, né, do urbanismo em relação ao corpo, que predetermina o que pode. Então, tudo que ele está falando nesse capítulo, tu pode considerar a partir de uma poética relacional ou interespécie ou interentes, né? Ou seja, um ente vivo e um ente estrutural, tudo bem? Então, se você lê A Cidade e o Caminhante,
a cidade e uma mulher, né? Ou duas cidades, por exemplo. O que que é a potência de duas cidades que são praticamente como um organismo, né? Elas se contraem, elas fazem emissão, elas se contaminam, elas se desembocam uma sobre a outra, tá? E aí eu fiquei pensando nesse trecho, no exemplo que a gente trabalhou anteriormente, sabe quando você chega, você está numa relação com a sua parceira, com seu parceiro, com sei parceire, né? Não sei como se fala. E fala, você foi um grosso. Não, mas você está sendo muito grosso comigo, né? Você está sendo muito estúpido comigo, ou está me ignorando, não está me dando bola, sei lá, qualquer coisa. E aí a outra pessoa fala, não, mas quando? Como assim? E aí você começa a tentar achar o exemplo, qual foi a circunstância em que eu me senti, em que você me ignorou, ou sei lá, foi estúpido. E nunca faz sentido, nunca é do tamanho da força daquilo que está acontecendo. E aí acaba virando, não, mas eu não fui grosso. Aí sempre tem uma explicação, e você se perde naquele exemplo, e o exemplo nunca é do tamanho da potência da relação. Você não deu bola para aquela situação. Qual situação? Não, mas é porque eu estava. Não, você que não viu. Todo esse trecho, né? Acho que todos nós já tivemos uma relação de intimidade afetiva, né? É muito recorrente acontecer isso. O acúmulo de exemplo nos tranquiliza, porque depois você fala, não, então tá bom, a próxima vez não vou mais deixar de responder o seu WhatsApp, sei lá. Só que não é sobre responder ou não responder o WhatsApp, demorar 1 minuto ou 2 no WhatsApp. O exemplo não tem nada a ver com a tendência da relação que está sendo confabulada naquela troca, né? E aí começa a ter várias consequências, né? Se a gente se apega a essa ideia de totalidade, foi grosso ou não foi grosso? Devia ter respondido ou eu que sou impaciente? Enfim, né? Ajuda esse exemplo a entender isso que ele está falando? É um exemplo de uma relação de intimidade, mas a gente pode pensar em qualquer escala, né, relacional. A descrição não prova, ela simplesmente acrescenta a relação, enquanto essa é síntese gênese nunca concluída, né? Partimos para o 5? Alguém quer comentar? Eu que estou muito empolgada hoje com o relacional. Talvez a gente consiga pular. Eu acho que a gente pula ali para a precipitação para seguir adiante, porque essa questão da precipitação também é uma crítica a essa que a gente já falou anteriormente, um pouco, essa vontade de ajudar, né? De melhorar, ajudar essa outra cultura. Eu vou ajudar eles a melhorarem, a se tornarem mais letrados ou mais responsáveis com a gestão do próprio lixo, que eu já dei esse exemplo, né? Então, existe uma precipitação que prenuncia uma qualidade interna da própria cultura, né? Talvez começamos a ler ali um princípio importante do processo, pode ser? Acho que vai dar certo. Você pode ir, Paty, para variar um pouquinho? Posso. Onde é que a gente parou aqui? Me ajuda, gente. Entramos no item 5 e eu estou pedindo para tá. pular 2 parágrafos, se entrar no terceiro parágrafo.
para a Que gente. é um princípio importante? Exato. Tá. Eu estava aqui viajando pensando que o Cabra sempre termina os parágrafos com frase para ser printada e virar camiseta, né? Assim, a descrição não prova, ela simplesmente acrescenta a relação enquanto está, né? Aí a outra, ora, o movimento Ah, eu é vou esse aí que dizer. se realiza Eu vou dizer completamente. uma coisa, que no FICA desse ano, que vai ter em julho, a gente podia montar uma banquinha de camiseta do nosso laboratório, né, para reverter, assim, para, sei lá, fazer uma viagem e ir para São Paulo. Pô, a gente está Sério, falando de camiseta desde o ano passado. não, Acho que faz podia. anos já que eu tenho essa vontade. É, Vamos ativar isso aí, comercializar nosso intelecto. sim, e dessas camisetas já podia ter o QR Code que da citação já vai, por exemplo, pra, né, que já escreve o projeto, já manda, mas enfim, vamos lá. Um princípio importante, já que a gente parou aqui, eu fiquei com uma coisa na cabeça, Bianca, você falando da apropriação cultural, que se relacionou com a aproximação com a diferença. Que eu fiquei pensando que e aí, depois a gente falou sobre saber delimitar esses encontros para garantir algum tipo de segurança. Só dá para a gente entrar nessa relação de instabilidade com algum compromisso com a confiança, que não dá para instabilizar tudo, senão a gente gera um distanciamento tal que colapsa a relação, senão a gente não cria a proximidade. E aí, você falando de apropriação cultural, um exemplo que eu lembrei de um projeto que eu estava fazendo no Haiti uma vez, que em uns lugares que a gente atuou, as crianças, nos primeiros encontros, rolava isso, delas acharem o nosso cabelo algo muito diferente do delas, e muito natural de querer pegar e querer trançar e querer. E um dos laços de premissa era trançar o nosso cabelo. Porque isso, né, de acordo com a cultura ali inserida, é relação, é cuidado, é afeto, é beleza, é. Então, fazer aquilo no nosso cabelo era algo confio em ti, quero te mostrar isso, quero dividir isso contigo. E a gente, com uma página do projeto, a gente começou a aparecer com os cabelos trançados na página do projeto. Daí a pessoa que tá lá, né, que não tem ideia do que tá se passando ali, a gente recebeu não muitas, mas o suficiente para dar aquela incomodada de meu, isso é uma puta de uma apropriação cultural e o que a falta de contexto é Perfeito, capaz, né? E perfeito. aí eu lembro que isso é criar um tipo de aproximação, porque é tão diferente, é tão são extremos opostos, que a superfície de um nunca tocou com a do outro, que alguma aproximação ela vai ser. E ali foi a trança, e ali foi o cruzar, e ele é tão mais. Que não é nada literal, né? É o poético do trançar. Deixa eu te cruzar aqui, deixa eu te cruzar com uma forma como eu cruzo. Enfim. E que num primeiro momento veio um julgamento de, porra, mas vocês estão aí para fazer apropriação cultural, vocês estão E indo não aí para. deixa de ser uma manifestação do totalitarismo, porque a pessoa está tão certa de si que a sua própria análise, ainda que seja, não, eu sou mais crítica do que você, porque eu sou maior, estou acima da sua ação, é uma ação totalitária, ela presume o que o outro é e como que aquela mistura está se dando, né? É a, é a mesma coisa que ele falou há umas 3 semanas atrás na nossa leitura desse modismo, como a gente pega o modismo e se agrega, mesmo que pareça ser uma coisa super responsável, né? Modismo de acusar o outro de apropriação é um exemplo disso, né? Tá. Mas ainda nesse exemplo que eu achei super bonito que a Patrícia falou,
eu fiquei pensando assim, né? Será que, tudo bem que ela estava indo num território, né? Outro, uma cultura outra, né? Mas se fosse o contrário, se a Patrícia chegasse lá, será que isso não se equivale a Patrícia chegar lá e querer cuidar do lixo deles? Né? Fiquei pensando nisso só, se tem relação ou não, né? Ou se eu viajei, na verdade. Porque, querendo ou não, o É que que eu você acho viu que na depende, maior poética, mas é que né? depende como, né? O exemplo do lixo Uhum, que eu dei, né, sim, da nossa dor, né, de ver que aquilo era uma coisa prejudicial e que, de certa forma, é resultado do movimento cultural de quem já está tentando lidar com uma cultura alimentar deturpada pela mistura, né? Deturpada por uma mistura indeterminada. Não é que eles vão ter que ficar, não, então tem que ficar jogando lixo o tempo todo no meio da passagem, porque a gente não tem o direito de melhorar isso em nome do que a gente acha melhor. Não é isso, mas é o como, né? Isso que eu quero dizer. Isso que eu quis dizer com aquele exemplo do lixo, do mesmo jeito que não é que não pode fazer a trança, então agora pode, porque sempre vai ser legal e resultado de uma generosidade estética. Não. Essa expressividade doente, doente, né? Não doente, não adoecida, ela é resultado de uma poética relacional. Então, eu aparecer com trança ou sem trança não significa nada em si mesmo. Sigo? Acho que sim, mas um pouquinho. Um princípio importante do processo de interação é que as linhas de força podem ser sinalizadas sem que esse sinal produza efeito. Os atuais agentes de brilho, rádios, jornais, televisões, filmes e seus derivados, deixaram há muito tempo de ser capazes de tais efeitos, mas isso porque irradiam seus próprios brilhos alvos, que não passam de reflexos de linhas de força despercebidas. É bem possível, aliás, que esse fosse o caminho mais curto para identificar, não pela reflexão, mas por esse tipo de provocação difratada, que é a marca desses agentes, as linhas de força que se teriam assim desviado. O que parece ser uma regressão ao infinito, o acúmulo de lugares comuns publicamente compartilhados em comum e celebrados em rituais fugazes, suporta assim a barbárie suposta da moda, mas desenha simultaneamente a profundidade em movimento da relação. A eventualidade da influência de um grupo de indivíduos ou de obras que seriam de uma elite não pode mais ser encontrada ali, a não ser no estado limitado de uma especialização técnica ou científica, tacitamente reconhecida sem verificação. A comprovação pela elite deixou de ser considerada. A imensa divagação que a substitui não deixa nenhum tempo de recuo nem de retomada. Tal análise, que parte do local em que os agentes de brilho são gerados, em suma, os países industrializados, vale absolutamente para aqueles que estão sujeitos à sua imposição, em suma, os países em vias de pobreza absoluta. Podemos continuar localizando sem cessar os lugares comuns que repercutem na relação, retomadas de uma ideia por meio de vários campos que, a princípio, são heterogêneos, repetições, caricaturais, elementares, mas instantaneamente triunfantes pelos agentes de brilho de um dado de reflexo que, aliás, se afundou na ausência, porque era reflexão, ou seja, profundeza suspeita, montagens barrocas de linhas de força que se redobram em espaços inesperados, etc. O lugar Vocês comum é que lembram que esse termo do agente de brilho fica estranho, né? Por isso que na outra vez a gente usou agente de branqueamento, né? São esses instrumentos coletivos, sociocoletivos que atuam em nome
da branquitude, de branquear várias tendências, várias naturezas relacionais, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? A universidade é um grande agente de branqueamento, e não é apenas no conteúdo, na bibliografia, é a estrutura da universidade, é uma agência da branquitude. Posso dar a aula que eu quiser decolonial, se eu tiver um modelo ali de avaliação, que é o modelo de branquitude, então é muito difícil resistir, né, à sedução desses agentes de branqueamento implementado no encontro entre as culturas. Certo? Só lembrando. O lugar comum que definimos como a manifestação por um agente de brilho, de branquitude, de uma linha de força latente ou insuspeita, adquire por isso e de imediato uma potência neutra, cuja repercussão é espetáculo e fuga. A própria noção de moda é superada nessa velocidade. Trata-se de uma sequência de ebriedades da qual nenhuma moda seguraria o sentido. Os lugares comuns são as partículas efêmeras em divagação nesse nódulo frio que é a comunicação. Todas as ideias estão no ar, mas o que mais importa é a manifestação pública e, se possível, exagerada ou simplificada. O lugar comum é assim, com esse hífen entre os dois termos que o articulam, que o constituem, o avatar espetacular dessa necessidade poética, aberta e misteriosa que é o lugar comum. Então é público, o que a princípio é espetacular. A conclusão sobressai-se, imediata. As culturas à parte, que recebem essa manifestação do espetacular, mas não a geram, não têm pensamento que conte. Uma cultura particular pode fingir funcionar em um afastamento, pois estaria cortada dos traços de transmissão, ou porque ela não disporia de agentes de brilho, ou porque ela teria escolhido desprezar esses traços, ou agenciar seus próprios brilhos. Mas ela não deixa de interferir, pois não se pode de outra forma como transmissão ativa da relação. A ação transmissora das culturas não depende da vontade nem mesmo do poder de transmitir. As consequências da sucessão das transmissões ultrapassam a ocasião da primeira transmissão, ou da transmissão primeira, que se pretendia fundadora. Essa pretensão revela sua insuficiência quando a série se interrompe ou acontece em outro campo ou em outro ciclo. É por isso que a relação, que é a novidade do mundo, precipita todas as modas possíveis em sua própria velocidade. Ao contrário da procissão destas, ela não se dá como novidade. Ela o é indistintamente. É bem bonito esse bloco 5, acho, porque na minha compreensão, esse último trecho onde ele escreve, né, essa pretensão revela sua insuficiência quando a série se interrompe ou acontece em outro campo ou em outro ciclo. Eu acho que é um pouco uma forma de reconhecer o quanto existem alguns movimentos que parece que a gente percebe que são necessários. Sabe quando você entra numa aula ou, sei lá, num encontro e fala, ai, tá todo mundo desanimado. Não adianta dizer, pessoal, vamos animar. Parece que não muda. Aquilo ali não é só você reconhecer, designar, aquela força não se transforma. Já aconteceu isso com vocês? Ai, pessoal, vamos ficar felizes, tá todo mundo triste, sei lá. Mas aí, de repente, acontece alguma coisa que tá contida na relação, não adianta eu botar um monte de confete, botar balão, mudar a música, não necessariamente vai mudar, né? E aí muda, dá um shift. Dá um shift. Né? É por isso que a relação, que é novidade do mundo, precipita todas as modas possíveis em sua própria velocidade. Ao contrário da procissão destas, ela não se dá como novidade, ela o é indistintamente. Então, não aparece. Ah, agora eu vou trazer uma novidade, pessoal. Não pode mais ter machismo, tá? Combinado?
Voltando àquela história da legislação que ele fala lá no começo, só a legislação, ela não opera a transformação cultural, né? Vamos respeitar os povos indígenas. Eu me lembro até hoje, quando eu voltei, em 2014, que eu comecei a trabalhar na UDESC, que eu comecei a falar da cultura indígena ser vista como arte contemporânea. O tamanho do bico que me faziam quando eu falava isso, há 10 anos atrás, ou seja, ontem. Ontem, eu falava, gente, tô vendo o que está acontecendo na Austrália, né? Eu comentava, porque a arte indígena é arte contemporânea, enfim, né? Trazendo essa discussão. Não tinha aderência. E, de repente, aquilo ali parece que desenrola. E não é pela uma moda, é pela própria força e potência das relações de encontro cultural que acontecem dentro do nosso país com as tendências estéticas internacionais, os festivais, etc. Mas não é alguém que chega e fala, pessoal, vamos fazer um festival com o tema da imigração haitiana, parece que não cola. Aí, de repente, aquilo ali acontece. Não tem como você ir. É bonito essa frase, né? Ao contrário da procissão de todas as modas possíveis, né? Tipo, agora vai ser indígena, agora vai ser haitiano, agora vai ser brasileiro, agora vai ser. Não se dá como novidade, ou seja, não é algo que você implementa de fora para dentro. Ela é a novidade, é a eclosão da transformação de uma tendência cultural. Eclode. De repente, uma coisa que era aceita passa a ser inaceitável. Não do nada, mas porque era latente e só ia empurrando as práticas, né? Pressionando as inclinações, pressionando as práticas. Faz sentido isso? Ajuda? Me falem. Vamos para a finaleira aqui? Estamos no finalzinho. E fico pensando que essas eclosões, assim, são micro-revoluções, né? Que elas já vinham pulsando e o quanto acontece em ondas isso, né? O quanto, geograficamente falando. A gente acompanha a produção de dança, por exemplo. Meu, eixo Rio-São Paulo e Nordeste também, como é um lugar de produção de dança muito diferente aqui do Sul. Nem falo. É outra língua, assim, né? Outra. Assisti ali Rodrigues no Panorama, lá no Rio, eu comentei com vocês, né? E a gente que acompanha o trabalho dali há algum tempo, é bonito ver, porque essa eclosão não é do nada, né? Que a Bianca tava falando, ela não. Ah, não é do dia pra noite, não é do. E aí, agora eu lembrei do trabalho dela, né? Que a gente vai que acompanhando, que esse trabalho que ela faz na Maré há uma década, ou há mais de uma década. Daí, no primeiro momento, eram bailarinos profissionais que ela conhecia de outros ambientes que levava lá pra dentro. E aí era aquela mistura da galera da Maré com os bailarinos profissionais que vinham de outros lugares, que você olhava aquilo, você via que é um corpo completamente, uma ideia de movimento completamente diferente, mas que massa, ela tá, né, tá fazendo. E aí surge um curso de formação em dança lá dentro, e pela primeira vez eu pelo menos assisti um espetáculo dela onde uma pessoa não era da Maré. E aí a pessoa tava nua, por acaso tava todo mundo nu em cena, mas mas aquela pessoa tava muito pelada em cena, aquela pessoa que não era dali, assim. E aí eu fiquei pensando, pô, e foi no Rio. Eu fiquei, Vestida pô, de eu fiquei pensando, branquitude, né? oi?
Vestida de branquitude. Vestida de branquitude, ali no meio, e todos os signos que vêm de um pensamento afrodiaspórico, que vem de um. Que a gente. Eu tenho que me esforçar, assim. E aí é bonito reverter isso, né? Assim, pra identificar, ou pra. Aí você saliva, e você. Foi uma lógica de construção muito genial, assim, de todo o material que ela usou de cenário, que depois virava figurino, que veio de mantas de moradores de ruas da Maré, assim, uma lógica de construção que você vê tudo amarrado, que você vê tudo. Mas por que que eu dei essa volta toda? Eu já nem me lembro mais, gente. Lua em peixe, sei lá, já tô viajando aqui. Ah, que ótimo! Eu vou ter que Eu ler acho que eu sobre fiquei com essa isso na lua. cabeça, né? Como que é Claude? Que essas revoluções, elas não são de uma hora para outra, cara. É uma parada muito construída que já tá ali, que é muito trabalho. É muito trabalho. Tá, que eu falei da onda geográfica, né? Eu falei, gente, se isso aqui. Posso estar errada, quero muito estar errada. Mas um espetáculo desse para um público do Guairão aqui em Curitiba, a galera nem conecta. A galera nem se aproxima, assim. Pô, quero estar muito errada no que eu tô falando. Eu, conversando com amigas mais próximas, falaram, não, Patrícia, deixa. Mas não sei. Eu, Agora eu tem não uma sei. outra coisa que eu queria falar em relação a isso, fazendo referência a uma fala também do simpósio do Lume, que aconteceu, uma fala de hoje. Um dos dramaturgos que apresentou falou sobre uma peça dele que ele escreveu com o filho dele, encenou com o filho dele, e tem uma cena final que é um beijo entre os dois. Puta de um beijo maravilhoso. E não tem, e assim, interesse. Eu não vou entrar na questão da análise, assim, porque o artigo dele era fabuloso, o artigo que ele apresentou sobre essa peça, e ele mostrou a cena do beijo. E era uma coisa assim de uma beleza, de uma profundidade, de uma plasticidade que não tinha nada a ver com, como que chama? Incesto. Era uma coisa bem visceral da carne, do dentro fora, sabe? E não era sobre incesto, não era uma perspectiva freudiana, não tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei pensando, né? Aí mostra no vídeo as pessoas assim, incomodadas, né? Se levantando, saindo do teatro, inclusive, porque é uma cena longa, eles não param de se beijar, eles ficam se dando aquele malho enorme. O quanto a arte, ela não só expressa essa potência de transformação, mas ela também ajuda a cozinhar essa potência de transformação. Então, sei lá, tinha 20 pessoas assistindo o espetáculo. 8 saíram na hora que rolou o beijo entre o pai e o filho. Mas 2, digamos assim, conseguiram identificar a força que o dramaturgo, que o diretor estava tentando forjar, que é uma força que está ali navegando, né? Uma força de visceralidade, de intimidade, seja lá o que for. Então, muitas vezes, por isso que o totalitarismo não, os regimes totalitários não suporta a arte que não tem explicação. A arte que você não entende o significado. Ai, não entendi. Mas significa o quê? Ai, não gostei, mas que absurdo, o homem, pai beijando o filho de língua. Porque naquela composição não está só se revelando uma poética, mas se cozinhando uma poética também. Está cozinhando ali, ele tá. E aquilo ali vai virar outra coisa, né? Pode ser que daqui a 20 anos, né, junto com várias outras forças, vários outros movimentos poéticos que estão acontecendo em outras instâncias, nasça um novo jeito, né, de relacionarem-se homens com seus filhos homens, né? Por exemplo,
Entendeu o que eu quis dizer com esse contra-exemplo à expressividade da Lia? Que na cena você vê o resultado de um movimento social e que às vezes a arte ela não é o resultado, ela é um exercício de algo que ainda não resultou em nada, né? Certo? Uhum. Bom, como é que vocês estão? Muertas com farofa? Nada. Bem cansada? Eu acho que a gente pode considerar discutido esse trabalho, esse capítulo, tá? Por acaso, se alguma de vocês não terminou de ler, ou se quiser fazer algum comentário sobre esse item 6, né? Eu acho que ele fala um pouco sobre isso, que eu já contra-exemplifiquei através da fala da Patrícia, né? De que as direções na qual a gente caminha, elas não têm necessariamente um fim. Isso não quer dizer que elas não tenham uma importância, né? Enquanto formulação, enquanto exercício poético, certo? E volta na questão dos agentes branqueadores, né? Acho que é isso, minha pova. Eu acho que eu vou pedir para a semana que vem a gente fazer uma coisa um pouquinho diferente. Mas aí eu vou colocar a explicação ali no capítulo, tá? Porque a gente tem essa primeira parte que é bem poética, que é o sendo que não é, né? Que a gente vai entrar num novo bloco, no bloco 5. Aí tem o sendo que não é. E aí ele volta para a opacidade. Tá, beleza. Eu acho que eu sei como é que eu vou fazer. Pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou sugerir da gente dividir uns blocos e cada um fazer uma apresentação curtinha, assim, para a gente conseguir andar para frente, tá? Até o círculo aberto, tá? Então tá, pessoal. Boa noite. Me liguem. Deem notícias, tá? E Bianca, fala. Pode sobre o falar. Lume, eu entrei ali rapidinho, é tudo pago, né? Mesmo online. Não, você pode ir as transmissões do YouTube, elas estão abertas. Quer ver? Eu vou até fazer um teste Ah, tá. aqui, ó. Vamos fazer um teste agora. Não, não, eu posso ver depois também, se Não, vamos, vocês. nós já estamos aqui, ó. Peraí, Começamos? peraí. Isso é um ok, Renata? Vê se eu vocês tô sem conseguem óculos, entrar não, tá aqui. muito longe, né? Essa foi a Bom, mesa boa de arte tarde. política de hoje. Vê se consegue entrar aí. Abriu? Começamos? Entrou. Opa, tá, eu vou mandar a de ontem. Essa de hoje é a que fala do Nossa, tá B. muito Tem longe. 3 falas. A última eu Bom, não boa- assisti. Eu assisti só as 2 primeiras. Foram bem complexas, assim, textos bem complexos filosoficamente. E a de ontem foi uma mesa muito interessante, mas eu acho que tem mais a ver com o meu trabalho do que com o de vocês, assim, meu trabalho atual, que foi uma mesa sobre meditação, práticas de encontro com essa interculturalidade não ocidental, assim, sabe? Contemplação. Talvez, assim, um pouco com o trabalho da Bárbara tenha a ver, mas acho que tem menos a ver com a pesquisa de vocês do que com a minha.
uma sobre o silêncio, a primeira sobre silêncio e níveis de silêncio, mas uma perspectiva bem budista, assim, falando de uma epistemologia budista e como que isso se encontra com as artes. E esse trabalho da moça que que desenvolve na Grécia é interessante para conhecer, assim, eu não achei, uau, nossa, que é uma moça jovem, no meio que no doutorado, não era assim nada, mas é interessante porque, digamos assim, seria um par para ti, sabe, Roberta, uma pareja, tá bom? E qual foi a mesa que você comentou, Bianca, que era de pós-memória? E Ah, essa foi de hoje, que é essa essa que foi você a botou o primeira de link? hoje que eu mandei o link agora, Tá. tá? Deixa eu fazer outra pergunta. A gente combinou em 3 encontros por mês, né? Nossos aqui. É isso? Não, ou Ah, toda semana que a gente tá fazendo. a gente está Tá, fazendo toda semana, é que coincidiu que nos últimos meses teve feriado, teve tá. coisas, né? Mas a ideia é a gente continuar tocando toda terça, tá? Daqui a pouco Beleza. a gente já vai acabar esse livro e seguir viagem, tá bom? Então tá, gente. Boa noite, obrigada, tá? Até já. Obrigada, boa noite. Beijo, boa noite, gente. Obrigada.